Que a graça e a paz estejam conosco, da parte de Cristo, é claro. Ventos de doutrina é o tema do seu devocional de hoje. Tito, carta de Paulo a Tito, Tito 1, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. E é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. E tudo isso por ganância. Ventos de heresia. Paulo, como já disse nessa carta, se dirige a um dos seus filhos na fé, no caso Tito. E a sua preocupação, dentre outros assuntos, é mostrar que o líder não é chamado para liderar sozinho. Pelo contrário, ele deve envolver outras pessoas, formando uma equipe dos que estão ao seu lado, ajudando a supervisionar o grupo como um todo. O papel do líder é instruir seus liderados na vida cristã, primeiramente na fé em Cristo, independente da posição que o outro eventualmente ocupe na vida secular. Que ele pode ser, digamos assim, um alto funcionário do governo, mas ele é um recém-nascido espiritualmente. Qual seria aqui o pano de fundo da preocupação de Paulo? Olha, eu acho que é a mesma que Tertuliano. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele nasceu no ano 160 e veio a falecer em 220, portanto, nasceu no segundo século e morreu no início do terceiro século. Parece que Tertuliano já havia detectado o problema quando ele alerta o que ele chama de ventos de heresia. Hoje, se analisarmos com atenção, podemos talvez concluir que não podemos mais falar em ventos de heresia, eles já evoluíram. De ventos já se tornaram furacões de heresia. Muitos líderes se apresentam com uma determinada forma ou de uma determinada forma, mas na verdade não são o que aparentam ser. Eles se mostram, como a própria Bíblia diz, lobos em peles de ovelhas. Né? São aparentemente ovelhas, mas na verdade interiormente são lobos devoradores que distorcem a palavra ao seu bel prazer de acordo com as suas conveniências. E lá no final do segundo século, no início do terceiro, onde viveu Tertuliano, ele já se deparava com esse tipo de problema. Muita coisa boa tem surgido ao longo do tempo, tem sido desenvolvida ao longo do tempo, mas isso não tem impedido o crescimento e o avanço do mal, do negativo, o que inclui o crescimento das heresias, que, como já disse, de ventos já se tornaram furacões, já evoluíram para furacões. E eu só vejo uma solução. E a solução é essa: comunhão com Deus, firmeza no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Posso repetir? Comunhão com Deus e firmeza no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Assim fazendo, não há por que temer ventos ou furacões de falsas doutrinas. Nós as venceremos. Nós nos manteremos firmes. Que Deus nos ajude a entender e a nos colocarmos firmes nessa posição. Conhecer Deus através da sua palavra e ter essa comunhão perfeita com Ele. Nesse sentido, vamos buscar a Deus em oração nesse momento. Eu quero que você ore comigo. Senhor nosso Deus, obrigado porque, apesar de tantas coisas que surgem ao nosso redor, nós temos a Tua palavra, na qual podemos nos firmar. E nós queremos nos firmar mais e mais, e mantermos-nos firmes nesse propósito de te servir sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.